Você não é estranho, você é raro. Mas talvez ninguém nunca tenha dito isso para você. Desde cedo você percebeu que era diferente. Enquanto outras pessoas falavam sem parar, riam alto, interrompiam umas às outras e pareciam confortáveis no centro da atenção, você preferia observar. Você ficava no canto da sala, acompanhando cada detalhe. O jeito como alguém mudava o tom de voz, o silêncio estranho depois de uma piada, o olhar que dizia mais do que as palavras. E quase sempre alguém dizia: "Você é muito quieto", como se isso fosse um problema a ser resolvido. Com o tempo, essa frase começou a pesar. Você passou a se perguntar se precisava mudar, se precisava falar mais, reagir mais rápido, parecer mais animado. Talvez você tenha tentado, talvez tenha forçado risadas, talvez tenha dito coisas só para preencher o silêncio, mas algo dentro de você sabia que aquilo não era natural. Existe um tipo de solidão que não vem da falta de pessoas ao redor. Ela vem da sensação de não ser compreendido. Você pode estar em um grupo, ouvindo todos conversarem, e ainda assim sentir que está em outra frequência. Não porque se acha melhor, mas porque sua mente funciona de outro jeito. Você já percebeu como, em uma conversa simples, sua cabeça começa a trabalhar em silêncio? Alguém faz uma pergunta comum, e enquanto os outros respondem rapidamente, você começa a pensar em várias possibilidades ao mesmo tempo. O contexto, a intenção por trás da pergunta, as consequências da resposta, o impacto que aquela frase pode causar. Em poucos segundos, sua mente já percorreu caminhos que os outros nem perceberam. E então você hesita, não porque não tenha opinião, mas porque você sente o peso das palavras. Vivemos em uma cultura que valoriza quem responde rápido, quem tem sempre algo a dizer, quem domina a conversa, quem é expansivo. O silêncio, muitas vezes, é visto como fraqueza, mas o que quase ninguém percebe é que falar pouco não significa pensar pouco. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Você já saiu de uma reunião ou de um encontro social se sentindo mentalmente exausto, mesmo sem ter feito esforço físico? Já percebeu como algumas conversas parecem superficiais demais, repetitivas demais, vazias demais? Enquanto, para outras pessoas, aquilo é apenas diversão, para você pode ser desgaste. Não porque você não goste de pessoas, mas porque sua mente busca profundidade. E quando essa profundidade não aparece, você se recolhe. Talvez você tenha sido chamado de frio. Talvez já tenham dito que você é fechado, distante, difícil de entender. Mas será que alguém já parou para perguntar o que acontece dentro de você? Será que alguém já percebeu que, enquanto o mundo fala alto, você está absorvendo tudo em silêncio? Existe uma diferença enorme entre ser indiferente e ser seletivo. Você não ignora o mundo, você observa o mundo. Você capta detalhes que passam despercebidos para a maioria. Você percebe quando alguém muda de comportamento. Você nota quando uma pessoa está triste, mesmo sorrindo. Você sente quando o clima de um ambiente muda. E tudo isso acontece sem que você diga uma palavra. Talvez o que mais tenha machucado não foram os comentários, mas a dúvida silenciosa que ficou dentro de você. A dúvida de que talvez fosse inadequado, de que talvez estivesse vivendo errado, de que talvez precisasse se ajustar para caber. Mas e se o problema nunca foi você? E se o seu silêncio não for ausência, mas profundidade? Pense nas vezes em que você se abriu de verdade. Não foi com qualquer pessoa, não foi em qualquer momento. Foi quando sentiu segurança, foi quando a conversa fez sentido, foi quando percebeu a autenticidade do outro lado. Nessas horas, você não é calado, você é intenso, você fala com clareza, você mergulha no assunto, você conecta ideias, você surpreende. Isso mostra algo importante. Seu silêncio não é incapacidade social, é critério. Há uma força silenciosa em quem observa antes de agir, em quem pensa antes de falar, em quem escuta antes de julgar. Essa força nem sempre é visível, mas é profunda.
Pessoas assim raramente se deixam levar por impulsos coletivos. Elas questionam internamente, elas analisam, elas demoram mais para confiar, mas quando confiam, são leais. Talvez você já tenha sentido que vive em dois mundos. O externo, onde as pessoas veem apenas seu silêncio, e o interno, onde seus pensamentos são intensos, rápidos, cheios de conexões e reflexões. Um mundo interno tão ativo que às vezes parece mais real do que a conversa ao seu redor. Isso não é vazio, isso é complexidade. E a complexidade nem sempre combina com ambientes superficiais. Existe uma tensão constante entre quem você é e o que o mundo espera que você seja. O mundo pede velocidade. Você oferece profundidade. O mundo pede exposição. Você oferece reflexão. O mundo pede reação imediata. Você oferece análise. Quem está errado? Talvez ninguém esteja errado. Mas talvez você tenha passado tempo demais tentando se encaixar em um ritmo que não é o seu. Se você sempre sentiu que pensa demais antes de falar, e se cansa facilmente de interações rasas, e prefere poucas conexões verdadeiras a muitos contatos superficiais, então talvez este não seja um defeito a ser corrigido. Talvez seja um padrão a ser compreendido. O silêncio pode ser uma escolha inconsciente de proteção. Pode ser uma forma de economizar energia mental. Pode ser uma maneira de evitar conflitos desnecessários. Pode ser também um sinal de que sua mente está trabalhando em camadas que os outros não enxergam. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. E se a sua tendência a falar pouco for um indicativo de algo maior? E se aquilo que sempre tentaram ajustar em você for justamente a sua maior qualidade? Nesta jornada, você vai descobrir que falar menos pode revelar muito mais do que parece. Vai entender que existe uma diferença profunda entre timidez e profundidade, entre frieza e sensibilidade, entre desinteresse e análise. Talvez pela primeira vez, você enxergue seu silêncio não como limitação, mas como característica de uma mente que opera em outro nível. E quando você compreender isso, algo muda. Mas para chegar lá, precisamos olhar com mais atenção para o que realmente acontece dentro da sua cabeça quando o mundo espera que você fale. Porque o próximo ponto não fala sobre comportamento externo. Ele fala sobre a estrutura invisível do seu pensamento. Agora pense em algo simples. Alguém olha para você e pergunta: está tudo bem? Para a maioria das pessoas, a resposta sai automática: está, ou mais ou menos, e pronto. Mas dentro de você não é assim. Quando essa pergunta chega, sua mente não responde. Ela começa a trabalhar. Você pensa no que aconteceu hoje, lembra da conversa que te incomodou. Avalia se aquela pessoa realmente quer saber ou se é só educação. Calcula se vale a pena se abrir. Pensa nas consequências de dizer a verdade. Imagina como aquilo pode mudar o clima do momento. Em poucos segundos, sua cabeça percorre um caminho inteiro. E enquanto isso, o silêncio cresce. Do lado de fora, parece hesitação. Por dentro, é análise em camadas. Talvez você já tenha percebido isso em reuniões de trabalho. Alguém apresenta uma ideia e pergunta o que você acha. Outras pessoas opinam rápido, concordam ou discordam sem muita reflexão. Você não. Você começa a enxergar possíveis falhas, vantagens ocultas, impactos futuros. Conecta aquela ideia com experiências passadas. Lembra de situações semelhantes que deram errado ou que deram certo. Você não pensa apenas no agora, você pensa nas consequências. E então, acontece algo curioso. Enquanto você organiza tudo isso internamente, a conversa avança. Outra pessoa muda o assunto. A decisão já foi tomada. E você permanece quieto. Depois, no caminho para casa, sua mente continua revisando tudo. Você pensa: eu poderia ter falado aquilo. Deveria ter explicado melhor. Talvez tivesse feito diferença. Mas o que poucos entendem é que você não ficou calado por falta de conteúdo. Você ficou calado porque seu cérebro trabalha em profundidade. Ele não aceita respostas rasas, ele busca coerência. Imagine sua mente como alguém que abre várias abas ao mesmo tempo.
Quando surge uma pergunta, você não abre apenas uma resposta. Você abre contexto, histórico, emoção, risco, impacto social. Cada aba exige atenção. Cada possibilidade pede análise. Enquanto outros operam com respostas rápidas, você opera com cenários completos. Isso tem um custo: o tempo. O mundo valoriza a velocidade. Respostas rápidas são vistas como confiança. Opiniões firmes são vistas como liderança. Mas quase ninguém percebe que rapidez nem sempre significa clareza. Você já notou como muitas discussões acontecem porque alguém falou sem pensar? Quantos conflitos nascem de palavras impulsivas? Você observa isso e aprende. Aprende que uma frase mal colocada pode gerar semanas de tensão. Aprende que uma resposta imediata pode fechar portas. Então você desacelera. E nesse desacelerar, o mundo te rotula. Você demora demais. Você precisa ser mais direto. Fala logo. Mas o que parece lentidão é, na verdade, profundidade. Há também os momentos sociais. Um jantar com amigos, risadas, conversas cruzadas. Alguém faz uma piada que carrega uma crítica escondida. Quase ninguém percebe. Você percebe. Sente a mudança sutil no rosto de quem foi alvo. Nota o silêncio rápido antes da risada coletiva. Seu corpo registra a tensão. Enquanto o grupo segue, você está analisando. Foi intencional? Foi insegurança? Foi disputa de ego? Você não ouve apenas palavras. Você percebe camadas invisíveis. Isso explica por que, muitas vezes, você prefere observar antes de participar. Você quer entender o terreno antes de pisar. Quer sentir o clima antes de se expor. E aqui surge uma pergunta importante. Quantas vezes você deixou de falar não por medo, mas por consciência? Existe uma diferença enorme entre timidez e prudência. A timidez paralisa por insegurança. A prudência pausa por estratégia. E talvez você tenha confundido as duas durante anos. Você já se viu revivendo conversas na cabeça horas depois que elas terminaram, reanalisando cada frase, avaliando cada reação. Isso não é fraqueza. É o seu cérebro buscando sentido, buscando coerência, buscando alinhamento entre o que você pensa, o que sente e o que diz. Mas existe uma virada silenciosa aqui. Essa capacidade de pensar em camadas também faz você enxergar coisas que outros preferem ignorar. Incoerências, contradições, falsas promessas. Você percebe quando alguém diz uma coisa e faz outra. Percebe quando o entusiasmo é forçado. Percebe quando a confiança não é real. E às vezes isso cansa, porque enxergar demais significa carregar mais informação emocional. Significa perceber tensões que ninguém comenta. Significa sentir mudanças sutis que passam despercebidas. Talvez por isso você escolha o silêncio em muitos momentos. Não porque não tenha opinião, mas porque já analisou além do que precisava. Já entendeu o que está acontecendo antes mesmo de alguém explicar. E há algo ainda mais profundo. Quando você fala, você quer que faça sentido, quer que seja verdadeiro, quer que tenha peso. Você não gosta de jogar palavras no ar. Não gosta de falar apenas para preencher espaço. Para você, palavra é responsabilidade. Isso cria um contraste com ambientes onde tudo é rápido, raso e descartável. Você sente que está em outro ritmo, não superior, apenas diferente. E se essa diferença não for um defeito, mas um traço de estrutura mental? Talvez o seu silêncio não seja ausência de participação, mas presença interna intensa. Enquanto o mundo reage, você reflete. Enquanto outros falam, você organiza. Enquanto muitos seguem o fluxo, você questiona. Isso muda a forma como você se posiciona, muda o tempo da sua resposta, muda o jeito como você se conecta. Mas há algo que ainda não foi dito. Pensar em camadas não afeta apenas suas respostas. Afeta também suas relações, suas escolhas, sua forma de confiar nas pessoas. Afeta a maneira como você se entrega ou se protege. E quando entendemos isso, percebemos que falar pouco é apenas a superfície de algo muito maior.
Porque a verdadeira questão não é porque você demora para responder. A verdadeira questão é quanto do mundo você processa antes de decidir se vale a pena abrir a boca. Existe algo que quase ninguém fala sobre pessoas que pensam demais antes de agir: o cansaço invisível. Não é o tipo de cansaço que aparece no corpo, mas aquele que pesa na mente depois de interações simples. Uma conversa comum pode parecer leve para quem está ali apenas reagindo. Para você, pode ser um processo inteiro de leitura, análise e contenção. Você não participa apenas com palavras, você participa com atenção total. Enquanto alguém fala, você está percebendo o tom, o ritmo, as pausas, está comparando o que está sendo dito com atitudes passadas, está avaliando se há coerência, está calculando o impacto de cada possível resposta. Isso exige energia, muita energia. E o mais curioso é que ninguém percebe esse esforço. Quantas vezes você terminou um encontro social sentindo que precisava de silêncio para se recuperar? Quantas vezes você preferiu ir embora mais cedo, não por antipatia, mas por exaustão mental? E quantas vezes se culpou por isso, achando que havia algo errado com você? Existe uma economia silenciosa acontecendo dentro da sua cabeça. Seu cérebro, de forma quase automática, começa a selecionar onde vale a pena investir energia emocional. Nem toda conversa recebe o mesmo nível de atenção. Nem toda pessoa recebe o mesmo acesso. Isso não é frieza, é gestão interna. É como se sua mente tivesse um orçamento limitado e não pudesse desperdiçar recursos com qualquer estímulo. Em ambientes barulhentos, cheios de falas sobrepostas, opiniões rápidas e disputas sutis por atenção, você sente algo diferente. Não é apenas desconforto, é saturação. Seu sistema começa a registrar excesso de informação. Enquanto outros parecem estimulados, você começa a se recolher. Seu silêncio nesses momentos é uma resposta fisiológica. É o seu modo de preservar clareza. Você já percebeu que fala muito mais quando está a sós com alguém que considera profundo? Já notou como sua energia muda quando a conversa envolve propósito, ideias reais, conflitos honestos? Por que será que em certos ambientes você se cala e em outros você se expande? Há uma revelação importante aqui. O seu silêncio não é constante, ele é seletivo, ele depende do valor que você enxerga na troca. Isso significa que o problema nunca foi falar pouco. O ponto sempre foi com quem e sobre o quê. Essa diferença muda tudo, porque deixa claro que você não evita pessoas. Você evita superficialidade. Muitos confundem sociabilidade com quantidade de interação. Mas talvez, para você, qualidade seja mais importante que volume. Você não quer falar com todos. Você quer falar com alguém que realmente esteja presente. Isso cria uma barreira invisível entre você e ambientes onde o objetivo principal é apenas preencher o tempo. E então surge outra tensão interna. Você observa pessoas que parecem confortáveis em qualquer situação. Elas falam com facilidade, riem alto, improvisam respostas. Parte de você admira essa leveza. Outra parte percebe a falta de profundidade em muitas dessas trocas. Você começa a se perguntar se deveria ser mais assim. Mas aqui vem a pergunta que poucos fazem. Será que leveza sempre significa autenticidade? Será que rapidez sempre significa segurança? Ou será que, em muitos casos, é apenas ausência de reflexão? Existe algo quase estratégico na sua maneira de se posicionar. Você não reage imediatamente porque entende que reações moldam relações. Uma palavra mal colocada pode gerar interpretações distorcidas. Uma opinião precipitada pode fechar portas. Então, você escolhe esperar. Você escolhe sentir o terreno. Você escolhe observar antes de se comprometer. Isso faz você parecer distante em alguns momentos. Mas talvez o que esteja acontecendo seja exatamente o oposto. Você está tão presente que não quer se comprometer com algo que não esteja alinhado. Você não participa por impulso, você participa por convicção.
E aqui entra um ponto pouco explorado. Quanto mais você percebe, menos você tolera ruído. Pequenas incoerências que passam despercebidas para muitos são claras para você. Pequenos jogos de poder ficam evidentes. Pequenas disputas de ego ficam visíveis. Isso cria uma sensação de deslocamento. Você já sentiu que está vendo uma camada a mais da realidade? Já percebeu que às vezes entende a dinâmica de um grupo antes mesmo que as pessoas envolvidas percebam? E já se perguntou por que isso, em vez de ser reconhecido como habilidade, é tratado como estranheza? Existe uma razão simples. A maioria das pessoas não está acostumada a quem observa em silêncio. O observador gera desconforto. Ele não revela suas cartas. Ele não reage de forma previsível. Ele parece estar sempre um passo atrás, mas na verdade está um passo à frente. Isso pode assustar. Por isso, em muitos contextos, o silêncio é interpretado como julgamento. Quando você não fala, alguns imaginam que você está avaliando, e de certa forma está mesmo, mas não com superioridade, com cuidado, com análise, com intenção de entender antes de se posicionar. Há também uma dimensão emocional nisso tudo. Pensar em camadas não afeta apenas decisões externas, afeta a maneira como você lida com conflitos internos. Você não ignora sentimentos, você os examina, você tenta entender a origem, tenta encontrar coerência. Isso torna sua experiência emocional mais profunda, mas também mais intensa. E então surge uma virada inesperada. Talvez seu silêncio seja uma forma de maturidade antecipada. Enquanto muitos aprendem com erros impulsivos, você aprende observando. Enquanto outros falam e depois corrigem, você corrige antes de falar. Isso reduz conflitos, mas aumenta a sensação de isolamento. Você já parou para pensar que, se falasse tudo o que pensa, talvez criasse mais atrito do que imagina? Já considerou que sua contenção evita desgastes invisíveis que você nem percebe? E se o seu silêncio estiver protegendo não apenas você, mas também os outros? A economia de energia social não é fuga, é estratégia inconsciente. É entender que nem toda batalha merece resposta. Nem toda provocação exige reação, nem toda conversa merece profundidade. Escolher onde investir atenção é uma forma de inteligência prática. Mas existe um limite. Quando você guarda demais, pode começar a se sentir invisível. Pode sentir que ninguém realmente conhece o que acontece dentro de você. E isso cria outra camada de tensão. O desejo de ser compreendido versus a dificuldade de se expor. Essa dualidade é silenciosa, mas poderosa. Talvez a pergunta mais honesta seja esta: você fala pouco porque não tem o que dizer, ou porque aprendeu que o mundo nem sempre está pronto para o que você realmente pensa? Responder isso muda a forma como você se enxerga, porque transforma o silêncio de falha em escolha, de limitação em filtro, de fraqueza em consciência. E se até aqui parecia que o ponto central era sua mente, o próximo passo revela algo ainda mais profundo. Porque não é apenas sobre pensamento, é sobre sensibilidade ao ambiente. É sobre algo que acontece antes mesmo de você organizar palavras. E isso explica por que, em certos lugares, você simplesmente sente que não deve falar. Existe um momento específico que quase ninguém percebe, mas que muda completamente o seu comportamento em uma conversa. Ele acontece antes das palavras, antes da resposta, antes mesmo da decisão consciente de falar ou ficar em silêncio. É o instante em que você sente o ambiente. Você entra em um lugar e, em segundos, algo dentro de você começa a registrar informações invisíveis. A forma como as pessoas se olham, quem interrompe quem fala mais alto, quem ri por educação, quem parece desconfortável. Enquanto muitos estão apenas vivendo o momento, você está lendo o clima. E isso não é imaginação. Pesquisas mostram que o cérebro humano é capaz de captar microexpressões em frações de segundo. Movimentos sutis do rosto que revelam emoções antes mesmo que a pessoa perceba. A maioria ignora esses sinais. Algumas pessoas não. Algumas absorvem tudo.
E esse excesso de percepção muda completamente a forma de interagir. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém diz, está tudo bem, com um sorriso, mas você sente que não está. Ou percebe uma tensão escondida por trás de uma piada. Ou identifica competição disfarçada de brincadeira. Ninguém comenta. A conversa segue. Mas dentro de você algo se acende. E quando isso acontece, seu corpo responde. Não é apenas pensamento, é sensação física, um leve aperto no estômago, uma tensão nos ombros, um impulso de se recolher. Seu sistema emocional já avaliou o ambiente e decidiu que talvez não seja seguro se expor totalmente. Isso explica por que você fala muito mais em ambientes íntimos do que em grupos grandes. Em um grupo, há muitas camadas emocionais ao mesmo tempo. Muitas intenções cruzadas, muitos egos tentando ocupar espaço. Para quem sente pouco, isso é ruído. Para quem sente muito, isso é sobrecarga. Há um relato comum entre pessoas com alta sensibilidade. Elas conseguem perceber quando alguém entra em um ambiente irritado, mesmo sem palavras. Conseguem sentir quando uma discussão está prestes a acontecer. Às vezes, conseguem prever conflitos antes que eles explodam. Isso parece exagero, mas não é. O cérebro humano está constantemente escaneando ameaças sociais. Para algumas pessoas, esse radar é mais ativo. Ele não foi criado para afastar pessoas, foi criado para proteger. Você já percebeu como em certos ambientes você simplesmente escolhe não falar nada? Mesmo tendo opinião, não é medo, é cálculo emocional. Você sente que aquele grupo não está aberto para diálogo real. Sente que qualquer posicionamento pode ser mal interpretado. Então você guarda. O curioso é que depois alguém diz, você quase não falou, como se você não tivesse participado. Mas você participou o tempo todo, só que internamente. Existe também um lado improvável nisso tudo. Muitas vezes, quem fala pouco é quem mais influencia o grupo. Porque quando finalmente fala, todos prestam atenção. O silêncio cria peso, cria expectativa. Palavras raras tendem a ser mais valorizadas do que palavras constantes. Você talvez já tenha vivido essa situação. Ficou calado durante quase toda a conversa, mas quando disse algo direto e claro, o ambiente mudou. As pessoas ficaram em silêncio. Alguém concordou, alguém reconsiderou. Isso acontece porque sua fala não é automática. Ela vem depois de análise. Há algo quase estratégico no seu jeito de se posicionar. Mas há também um custo emocional. Sentir demais pode gerar isolamento. Perceber tensões invisíveis pode tornar ambientes sociais cansativos. Às vezes você gostaria de desligar esse radar interno. Gostaria de apenas rir sem analisar. De apenas responder sem revisar mentalmente. E aqui surge uma revelação inesperada. O que você chama de cansaço social pode não ser antipatia por pessoas, mas excesso de estímulo emocional. Ambientes cheios de ruído, luzes, vozes sobrepostas e disputas sutis drenam energia. Não porque você não goste de interação, mas porque seu sistema processa mais informações do que a média. Isso muda completamente a interpretação da sua postura. Talvez você não seja fechado. Talvez você apenas precise de ambientes mais alinhados com sua profundidade. Talvez não seja que você não gosta de grupos. Talvez seja que grupos grandes ativam camadas demais da sua percepção ao mesmo tempo. Você já percebeu que, quando encontra alguém que fala de forma honesta, direta e profunda, você se transforma? Sua postura muda, sua energia aumenta, você fala mais, você ri mais, você se envolve mais. Isso prova algo importante. Seu silêncio não é fixo, ele depende do ambiente. E isso revela uma verdade poderosa. Você não é antissocial, você é sensível ao contexto. Existe também um dado curioso sobre liderança silenciosa. Muitos líderes reconhecidos por sua firmeza não eram os que falavam mais, mas os que ouviam melhor. Eles observavam padrões antes de agir. Falavam apenas quando tinham clareza. O impacto vinha da precisão, não do volume. Isso desafia uma crença comum.
A ideia de que para ser relevante é preciso ser expansivo. Talvez a sua força esteja exatamente na contenção, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Quanto mais você percebe o ambiente, mais você entende quando não vale a pena se expor. Você aprende a distinguir curiosidade genuína de invasão disfarçada. Aprende a distinguir debate construtivo de disputa de ego. Aprende a distinguir amizade real de aproximação conveniente. E essa habilidade muda suas relações. Você pode parecer distante para muitos, mas para poucos você é presença intensa. Porque quando decide se abrir, você entrega atenção real. Entrega escuta verdadeira, entrega reflexão. Não é quantidade, é qualidade. Talvez o que mais surpreenda seja perceber que sua leitura emocional não é fragilidade, é sofisticação. É um tipo de inteligência que opera no invisível. Uma inteligência que percebe o que não foi dito. Mas isso também traz responsabilidade, porque enxergar além do óbvio significa escolher quando falar e quando permanecer em silêncio. Significa entender que nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento. Significa reconhecer que o timing pode ser mais importante do que o conteúdo. E aqui está a pergunta que renova tudo. Se você sente o ambiente antes de falar, será que seu silêncio não é uma forma de estratégia emocional? Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava mudar, que precisava ser mais expansivo, mais rápido, mais falante. Mas talvez a mudança não seja falar mais, talvez seja entender melhor o valor do que você já é. Porque quando alguém que observa, sente e analisa decide falar, raramente é por impulso. É por consciência, e isso prepara o terreno para algo ainda mais decisivo. Porque depois de entender sua mente e sua sensibilidade ao ambiente, resta uma questão essencial. O que acontece quando você finalmente escolhe usar essa consciência a seu favor em vez de se esconder atrás dela? Existe um ponto decisivo que quase ninguém percebe. Até agora, você entendeu sua mente, sua forma de pensar em camadas, sua sensibilidade ao ambiente. Mas nada disso explica totalmente o que acontece quando você finalmente decide falar. Porque quando você fala, algo muda. Talvez você já tenha vivido essa cena. Você ficou em silêncio durante quase toda a conversa. Observou, analisou, sentiu o clima. Alguém fez comentários superficiais. Outros competiram por atenção. E então, em um momento específico, você disse uma única frase, direta, clara, precisa. E o ambiente parou. Pessoas que falavam sem parar ficaram em silêncio. Alguém mudou de expressão. Outro começou a refletir. De repente, sua fala teve mais peso do que minutos de conversa alheia. Isso não é coincidência. Existe um fenômeno curioso. Aquilo que é raro ganha valor. Quando alguém fala o tempo todo, suas palavras perdem impacto. Quando alguém fala pouco, cada frase carrega expectativa. O silêncio cria tensão, e tensão cria atenção. Mas aqui surge a reviravolta. Durante muito tempo você pode ter usado o silêncio apenas como proteção, como defesa, como forma de evitar desgaste. Agora surge a pergunta que muda tudo. E se o silêncio puder ser usado como força consciente? Imagine entrar em uma situação difícil, onde alguém tenta provocar você. A maioria reage rápido, tentando se defender. Você não. Você observa, deixa o silêncio agir. A outra pessoa começa a se explicar demais. Começa a revelar insegurança. Começa a perder controle. Silêncio, quando bem posicionado, desmonta impulsividade. Você já percebeu como pessoas manipuladoras se sentem desconfortáveis quando não recebem reação? Elas dependem de resposta emocional. Quando você não entrega, elas se desestabilizam. Isso não é frieza, é autocontrole. E aqui a tensão aumenta, porque usar essa consciência exige algo que poucos têm: domínio interno. Não é fácil sustentar silêncio quando alguém pressiona. Não é simples manter postura quando provocam. Mas quando você entende sua própria estrutura mental, começa a perceber que sua maior vantagem sempre esteve ali. Você nunca precisou falar alto para ser ouvido.
Você nunca precisou competir para ter presença. Você nunca precisou se expor demais para ter impacto. O mundo ensina que poder é volume, mas há outro tipo de poder. O poder da contenção. O poder de escolher quando agir. O poder de não reagir automaticamente. Pense em situações do seu passado. Discussões que você evitou responder na hora. Decisões que você demorou a anunciar. Palavras que você guardou até o momento certo. Quantas vezes isso evitou conflitos maiores? Quantas vezes isso fez com que sua posição fosse mais respeitada? Talvez você nunca tenha visto isso como estratégia. Talvez tenha visto apenas como meu jeito. Mas o seu jeito pode ser exatamente o que diferencia você em ambientes instáveis. E existe mais. Quando você começa a usar sua capacidade de observação de forma intencional, você passa a enxergar padrões. Quem fala demais quando está inseguro. Quem interrompe quando se sente ameaçado. Quem tenta dominar a conversa para esconder fragilidade. Isso muda completamente sua posição social. Você deixa de ser o quieto da sala e passa a ser o imprevisível. E imprevisibilidade gera respeito. Porque quem fala pouco não entrega facilmente suas intenções. Quem observa antes de agir raramente é pego desprevenido. Mas aqui está o ponto crítico. Há uma linha tênue entre silêncio estratégico e isolamento excessivo. Se você usar o silêncio apenas para se proteger, pode acabar se afastando demais, pode perder oportunidades, pode deixar de construir conexões importantes. Então surge o desafio real. Como equilibrar? A resposta não está em falar mais, está em falar com intenção. Quando você decide se posicionar, faça com clareza. Não explique demais. Não peça desculpas por existir. Não dilua sua mensagem. Sua força está na precisão, está na objetividade, está na coerência entre o que você pensa e o que você expressa. Existe um momento exato em que o silêncio deixa de ser defesa e se torna autoridade. Ele acontece quando você sabe que poderia reagir, mas escolhe não reagir. Quando poderia falar muito, mas escolhe falar pouco e direto. Quando poderia provar algo, mas escolhe manter postura. Isso gera algo poderoso. Presença. Presença não é barulho. Presença é estabilidade. É entrar em um ambiente e não precisar disputar espaço. É falar e não precisar repetir. É ser ouvido sem implorar atenção. Talvez você tenha passado anos tentando entender por que se sentia deslocado, por que parecia diferente, por que não se encaixava no ritmo acelerado de conversas rasas. Mas agora começa a surgir uma nova perspectiva. Talvez você nunca tenha sido inadequado. Talvez estivesse apenas em ambientes que não valorizavam profundidade. E aqui vem a última virada antes do desfecho. Imagine-se, em vez de se perguntar, como posso ser mais como eles, você começasse a perguntar, como posso usar melhor aquilo que já sou? Essa mudança de pergunta altera tudo, porque tira você da posição de correção e coloca na posição de construção. Seu silêncio pode ser escudo, mas também pode ser espada. Pode ser proteção, mas também pode ser direção. Pode ser retração, mas também pode ser escolha consciente de timing. Você não precisa abandonar sua natureza para ser forte. Precisa entender como ela funciona. E quando você entende isso, algo se transforma. Você deixa de se culpar por falar pouco. Deixa de se comparar com quem domina qualquer conversa. Deixa de achar que precisa se adaptar a qualquer ambiente. Você começa a selecionar. Selecionar onde investir energia. Selecionar com quem se aprofundar. Selecionar quando se posicionar. Isso não é isolamento, é maturidade, mas ainda falta uma peça essencial para fechar essa jornada. Porque compreender sua mente, sua sensibilidade e sua força estratégica é apenas parte da história.
Existe algo ainda mais profundo, o impacto disso na sua identidade, na forma como você se enxerga, na forma como o mundo passa a enxergar você quando você assume de forma definitiva que seu silêncio não é fraqueza. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa conversa. Depois de entender sua mente, sua sensibilidade, sua forma de pensar em camadas, sua leitura silenciosa do ambiente e o poder estratégico do seu silêncio, resta apenas uma pergunta decisiva. O que você vai fazer com isso agora? Porque conhecimento que não é aplicado vira apenas conforto intelectual. E você não precisa de mais conforto, você precisa de direção. Durante muito tempo, talvez você tenha usado seu silêncio como defesa, como forma de evitar desgaste, conflito ou julgamento. Talvez tenha diminuído sua presença para não incomodar. Talvez tenha deixado oportunidades passarem porque achou que precisava ser mais expansivo, mais rápido, mais normal. Mas agora você sabe que não é sobre falar mais, é sobre falar melhor. Não é sobre ocupar todos os espaços, é sobre escolher os espaços certos. O primeiro passo prático é simples e poderoso. Pare de se corrigir por ser profundo. Toda vez que sua mente demorar para responder, não se apresse para agradar. Respire, organize, fale quando sua ideia estiver clara. Teu tempo interno não está errado, ele é diferente. O segundo passo é aprender a usar o silêncio de forma consciente. Em vez de se calar por insegurança, cale-se por escolha. Quando alguém provocar, não reaja automaticamente. Observe. Muitas vezes, quem pressiona está buscando reação emocional. Quando você mantém estabilidade, a outra pessoa se revela sozinha. O terceiro passo é selecionar melhor seus ambientes. Nem todo grupo combina com sua energia. Nem toda conversa merece sua profundidade. Procure espaços onde ideias são valorizadas, onde escuta é real, onde vulnerabilidade não é usada como arma. Quando você encontra esse tipo de ambiente, sua versão mais autêntica aparece naturalmente. O quarto passo é se posicionar com clareza quando decidir falar. Não dilua sua mensagem para parecer mais leve. Não peça desculpas por ter opinião. Não esconda sua inteligência para não intimidar. Fale de forma objetiva. Quem precisa entender, entenderá. Quem se sente ameaçado pelo seu equilíbrio revelará mais sobre si do que sobre você. Existe algo transformador em assumir sua própria estrutura mental. Quando você para de lutar contra quem é, sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. Você deixa de ser o quieto que se esconde e passa a ser o quieto que observa e escolhe. E essa escolha é poder. Poder não é gritar mais alto. Poder é manter calma quando outros perdem o controle. Poder é saber que você poderia reagir, mas escolhe não reagir. Poder é falar pouco e ser lembrado. É ser seletivo sem ser arrogante. É ser profundo sem pedir permissão. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava se adaptar para caber. Mas maturidade é entender que nem todo lugar foi feito para você. E isso não é rejeição, é alinhamento. Imagine sua vida daqui para frente, se você parar de interpretar seu silêncio como falha. Imagine entrar em reuniões, encontros ou conversas sabendo que sua mente trabalha em profundidade. Imagine escolher momentos estratégicos para se posicionar e perceber o impacto real das suas palavras. Você não precisa se transformar em alguém expansivo para ser respeitado. Você precisa assumir sua coerência. Pessoas percebem estabilidade, percebem segurança silenciosa, percebem quando alguém não está competindo por atenção. E quando você entende isso, sua identidade se fortalece. Talvez o maior erro que você cometeu foi achar que precisava ser diferente para ser aceito.
Mas a aceitação verdadeira começa quando você aceita sua própria natureza. Quando você entende que sua sensibilidade não é fragilidade, que sua análise não é indecisão, que sua economia de energia não é frieza. Você não é distante, você é seletivo, você não é lento, você é profundo. Você não é estranho, você é raro. E raridade não é defeito, é valor. A partir de hoje, observe sua própria postura, observe como você entra em ambientes, observe quando escolhe falar e quando escolhe silenciar. Pergunte a si mesmo: estou me calando por medo ou por estratégia? Estou falando para agradar ou para contribuir? Essas perguntas simples mudam sua trajetória. Transformação não exige que você mude sua essência, exige que você use sua essência com consciência. Se este conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu nessas palavras, não ignore essa identificação. Ela não é coincidência. Ela é sinal de que você finalmente está entendendo algo que sempre esteve aí. E agora eu quero ouvir você. Curta este vídeo se ele trouxe clareza para sua mente. Comente aqui embaixo qual desses pontos mais representa a sua vida. Se preferir, pode comentar de forma anônima. O importante é participar. E se você quer continuar explorando temas sobre mente, profundidade e força silenciosa, inscreva-se no canal. Este é um espaço para quem pensa além da superfície. E talvez, pela primeira vez, você tenha encontrado um lugar onde falar pouco não é um problema, mas um sinal de quem você realmente é.